Muitas informações para você, torcedor tricolor. Neste vídeo da Central, vou falar de 3 nomes que podem surgir nessa reta final no time profissional do Fluminense. Tem atualização, falei no vídeo de ontem sobre os lesionados lá no DM Tricolor. Tem novidades que o jornalista trouxe pra gente. Vou te mostrar também, apesar, né, do lugar que o Fluminense se encontra na tabela, o retorno do Flu é muito superior ao turno. E outras informações do Fluminense. Deixe o seu like, ative as notificações, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Todos os dias estamos trazendo informações do Flu para você. Eu vou começar falando dessas 3 opções que podem surgir nessa reta final de temporada, porque o Fluminense, para o confronto contra o Flamengo, não vai ter o Keno e o Marcelo, que estão suspensos, além da lesão do Kevin Serra. Então pode abrir espaço para 3 nomes que são muito bem falados na base do Flu. A galera aí que adora ver a garotada no time profissional pode ter essa chance, segundo o Globo Esporte. Eu estou falando do Matheus Reis, do Isaac e também do Riquelme Felipe. Então vamos começar falando aqui do Matheus Reis, gente. O Matheus Reis chegou a ser relacionado para alguns jogos de profissionais, mas ainda não entrou em campo. Ele é nascido no México, o jogador agrada a Mano Menezes e a sua comissão técnica, mas ambos têm cautela para não apressar sua estreia e acabar queimando etapas no seu desenvolvimento. Em 2024, ele disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e atuou nas categorias de base Sub-17 e Sub-20. O Mano Menezes, em coletiva, chegou a falar que nessa reta final, dependendo dos resultados do Fluminense, a torcida poderia ver mais jovens jogando. Ele iria lançar alguns jovens. Não chegou esse momento de mais tranquilidade. Então, talvez esses jogadores possam ser utilizados meio que na fogueira mesmo, porque a gente está precisando de poder ofensivo, já que a gente tem esses desfalques pelos lados do campo, Kevin Serra e o Keno, e a gente tem jogadores de má fase, o Germancano ainda pegando o ritmo de jogo, John Kennedy, infelizmente, 2024 não existiu, então pode abrir espaço para essa garotada. O outro nome que eu quero falar aqui é o Isaac. Isaac Magrelo, né? O apelido dele na base. Ele foi artilheiro e garçom na conquista invicta e inédita do Fluminense na Copa do Brasil Sub-17, com 6 gols e 4 assistências. Chegou a ser inscrito pelo Flu para a disputa da Conmebol Libertadores. Ainda não estreou no profissional, mas já ouviu a promessa que será promovido para a principal categoria na próxima temporada. Na última quinta-feira foi o autor do gol da vitória do Flu por 1-0 no clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca Sub-17 e é um dos jogadores aí do momento na base do Fluminense. Muito bom jogador, já assisti alguns jogos dele, realmente é um jogador muito diferenciado, torcedor tricolor. E o próximo nome, para mim, é o melhor dos 3, ou que tem mais projeção de futuro, pelo menos na minha visão. Tem gente que acha o Isaac até melhor desses 3, tem gente que acha o Matheus Reis, mas eu enxergo nesse próximo nome que eu vou falar aqui o maior futuro, o maior potencial aí de craque que a gente pode ter nos últimos anos. Eu estou falando do Riquelme Felipe. Ele foi o segundo maior goleador da Copa do Brasil Sub-17 com 5 gols e tem no histórico convocações para a seleção brasileira Sub-17 aos 15 anos de idade. Também tem a promessa de subir para a categoria profissional a partir da próxima temporada e aguarda uma chance com Mano Menezes. E aí, terminado de falar esses 3 nomes, houve sim, né, a notícia, a informação, a gente conseguiu apurar também aqui na Central Fluminense que a venda, a negociação do Wagner e a negociação do Arthur é sim para abrir espaço para o Isaac e para o Riquelme Felipe. São jogadores muito jovens, que tem muito potencial. O Matheus Reis também deve ganhar muito espaço com essas saídas do Arthur e do Wagner também. Então, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. O problema é que nesse momento do Fluminense, agora, 2024, a gente não tá com muita paciência. A gente quer sair dessa zona de confusão, quer se livrar do rebaixamento. E aí sim, 2025, um novo ano, um novo ciclo aí, colocando, inserindo esses jogadores da base que tem bastante potencial no time profissional para se desenvolver, para contribuir. Então,
esse tem que ser o foco do Fluminense. Mas, assim, cara, eu sou daquela regra que se o moleque é bom, tem potencial, tem que colocar pra jogar. O Estevão aí com 16 anos jogou, o Hendrick também, outros nomes também que começaram muito cedo aqui no futebol brasileiro. Então, se os moleques são bons, tem potencial, cara, bota pra jogar, vamos ver. Porque a gente tá vendo aí, o Marquinhos também pouco deu retorno. Então vamos ver a garotada, vamos ver o Matheus Reis, vamos ver o Isaac, vamos ver o Riquelme, são novidades aí. Pode dar um ânimo, uma chama diferente aí pro Fluminense nessa reta final de campeonato. Mas tá aí essa informação, são 3 nomes que podem surgir nessa reta final de temporada no Fluminense. 3 reforços caseiros, né? 3 promessas aí da base tricolor. Quero falar agora de uma atualização sobre o Serna, tá, gente? O jornalista Vitor Lessa trouxe atualizações dos jogadores do DM. Eu falei sobre isso ontem, mas teve uma nova atualização, tá? O Kevin Serna, ele teve uma lesão muscular na coxa esquerda nos minutos finais da vitória sobre o Cruzeiro, e a tendência é que ele fique parado por cerca de um mês, gente. Então ele deve voltar aí meados de novembro, ele deve estar à disposição para os últimos jogos do Brasileirão, mas para esses aqui de outubro vai ficar muito difícil para o Kevin Serna estar disponível. Vai depender muito também da capacidade de recuperação do jogador. E assim, é um jogador que chegou no meio da temporada e deu um gás, né? Deu um ânimo novo. Nem acho o Kevin Serna um jogador brilhante tecnicamente, refinado tecnicamente, mas sem dúvida nenhuma ele deu uma cara diferente para o ataque do Fluminense, uma opção diferente. Eu acho que a gente tem que ter jogadores assim no elenco. Não é só um elenco de futebol, não é só recheado de craques, de gente muito refinada. Tem que ter o cara trombador, tem que ter o cara que corre muito, que vai e volta para marcar. Então o elenco tem que ter essas peças aí também, não tão refinados, mas que possam contribuir. Eu acho que o Kevin Serna se encaixa muito bem. Às vezes ele tem uns relampejos de craque também, então é importante ter esse tipo de jogador no elenco, que ele tem uma boa recuperação, porque ele vai ajudar muito quando ele voltar, com certeza. E agora eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os nossos vídeos por aqui. Um abraço para o Marcos Afonso do Rio, para o Alexandre Almeida de Curitiba, o Paulo Salvador de Santíssimo, André Nunes de São João da Barra aqui no Rio, Pedro de Goiânia e o Delmiro Gil de Minasul, Goiás. Muito obrigado pela sua audiência, deixe seu like, ative as notificações, inscreva-se no canal. No link fixado aí no comentário tem aí o link do nosso canal do WhatsApp. Essas informações simultâneas você sempre vai acompanhar lá no nosso canal do WhatsApp. Então clica aí, segue a gente lá para você sempre ficar muito bem informado. E claro, todo vídeo que a gente posta, a gente também joga lá para você ser um dos primeiros a assistir. Tem atualização também do jornalista Vitor Lessa sobre Thiago Silva e Nonato, torcedor tricolor. E claro, vou trazer essa informação a partir de agora para você. Porque o Thiago Silva, a evolução do tratamento no calcanhar demorou mais que o esperado, segundo o jornalista, mas o jogador realizou testes na última sexta-feira e fez atividades nesse sábado no campo do CT Carlos Castilho. Existe, portanto, a expectativa de contar com o zagueiro no clássico, caso não volte a sentir dores. Já o Nonato, em recuperação de uma cirurgia no nariz, está perto de voltar aos treinos. O Fluminense já providenciou uma máscara de proteção para cobrir a área onde houve a fratura no rosto do atleta. A expectativa é que ele também possa ser relacionado ao Fla-Flu. E, cara, essa participação do Thiago Silva no Fla-Flu é fundamental. Eu senti muita falta da liderança, da técnica do Thiago Silva nos últimos clássicos. Ele não jogou contra o Vasco, ele não jogou contra o Botafogo. Apesar do jogo contra o Botafogo, da parte do Fluminense ter sido melhor. A gente perdeu naquele detalhe do Felipe Melo. Acho que até o Fluminense se comportou melhor no clássico contra o Botafogo do que contra o Vasco. Mas falta o Thiago Silva ali. O Thiago Silva é uma opção interessantíssima na bola aérea ofensiva, defensiva, sua liderança ali na zaga, orientando todo mundo. Thiago Santos cresce de produção, os jogadores que estão em volta dele crescem de produção pela sua liderança, sua orientação. Então é um cara que a gente precisa ter esse Fla-Flu para a gente
ganhar e realmente sair dessa zona de confusão, gente. Dia 22 de outubro tem um jogo contra o Atlético Paranaense, cara, é fundamental o Fluminense ganhar o Flamengo e ganhar esse jogo do Atlético pra gente chegar a 36 pontos e ficar cada vez mais perto de escapar do rebaixamento, abrir mais espaço aí da zona do rebaixamento, até porque a gente tem um jogo a menos em relação ao Corinthians e Vitória. A gente ganha o Flamengo, a gente ganha o Atlético Paranaense, a gente abre, né? A gente pode abrir, né, 3 pontos a mais já, só com o jogo atrasado, e a gente pode abrir, né, mais pontos, né, dependendo aí do resultado da próxima rodada. Então é fundamental o Fluminense vencer esses jogos para escapar o quanto antes dessa situação. E a última informação que eu quero trazer nesse vídeo para você, torcedor tricolor, é que apesar, né, do Fluminense ainda estar nessa luta, estar nesse sofrimento para escapar da degola, cara, o segundo turno do Fluminense é muito, infinitamente melhor do que o primeiro, né? Seria muito difícil ser pior também, é verdade. Mas, cara, o Fluminense no retorno, com a vitória sobre o Cruzeiro, aparece com a 6ª melhor campanha, apesar do ataque ter marcado apenas 8 vezes 10 jogos. Acho que também um dos grandes problemas do Flu no ano, não só no Campeonato Brasileiro, é o ataque. O Germancano em seca, o John Kennedy também com problemas. Deu realmente uma baixada na produção do setor, mas a defesa tem sido fundamental. É o que eu falei do Thiago Silva, né? O Fluminense sofreu apenas 6 gols e tem o melhor sistema defensivo do retorno ao lado do Fortaleza e do Palmeiras. Então, por mais que eu não goste do Mano Menezes, o estilo de jogo dele, eu acho que é muito retranqueiro, é muito defensivo, às vezes chega a ser covarde. A gente viu a eliminação da Libertadores, foi uma atuação covarde do Fluminense. Eu acho que o Mano Menezes não pode ser o técnico do Fluminense para o 2025, mas é inegável que, para você ver, um técnico que não tá nem tão em alta assim, não tem um estilo, né, que agrade aos nossos olhos, mas cara, tem resultados muito melhores do que apresentou o Fernando Diniz, né? O Diniz, ele realmente foi muito ruim nessa passagem em 2024 no Fluminense. Deixou a gente numa situação muito ruim na tabela. O primeiro turno do Fluminense realmente foi ridículo. E eu acho que o Fluminense ainda demorou a demitir o Diniz. Se tivesse demitido o Diniz bem antes, chegado o Mano Menezes antes, a gente talvez estaria numa situação muito melhor no Campeonato Brasileiro, com certeza. Mas aí agora chorar o leite derramado, a gente tem que pensar daqui para frente em escapar da zona do rebaixamento, mas esses números são interessantes. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso vídeo até o final. Deixe seu like, ative as notificações, inscreva-se no canal. Comenta aí sobre todas essas informações. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu.